Cumprimento todos com graça, paz, com amor e com as misericórdias da parte dele, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Terceiro dia da festa dos tabernáculos. Estaremos aqui, se assim for a vontade do Senhor, até domingo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Começamos no domingo com a abertura. Domingo encerra no 8º dia com a Santa Convocação. Conforme a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a festa de tabernáculo é uma ordenança do Senhor, estatuto perpétuo, e ele pede para fazer 7 dias, né? Lógico, algumas igrejas fazem 1, 2 dias, enfim, nós fazemos os 7 dias, assim, para irmos de acordo com a palavra do Senhor. Então, bem-vindo todos, lembrando que o culto é transmissão ao vivo, você que está do outro lado, que Deus possa lhe abençoar. Notando aqui a presença de algumas pessoas que a gente conhece há muitos anos, né? A Zélia, prazer muito grande, Zélia, estar conosco aqui nessa noite, com a tua nora, que Deus possa abençoá-la também, muito bem-vindas, um prazer, uma honra muito grande tê-las conosco aqui nessa noite, e também o Gustavo ali, né, o Gustavo aí já conhecido dos garotos aqui da igreja, muito bem-vindo também, Gustavo, prazer, uma honra muito grande tê-lo conosco, e o Tan, um dos artilheiros dos leões, tá ali, ó, o Tan, pastor, presbítero Tan, que Deus possa... Pastor Tan, Deus possa lhe abençoar, muito obrigado pela tua presença, bem-vindo. E aqui está a nossa tia da Isabelle, Maria, irmã gêmea da Sônia, Maria Sônia, outra Sônia Maria, interessante, né? Não dá para errar o nome dela, se errar chama de Sônia ou chama de Maria. Muito bem-vinda, querida, Deus lhe abençoe muitíssimo, tá bom, queridos? Conforme nós falamos, hoje é o terceiro dia, primeiro dia abertura pastora Sandra, ontem pastor Jorge Fecuri, foi uma noite assim muito abençoada, né? Tem mais alguém aqui com a gente pela primeira vez? Não, né? Então, oi? Já falei o Tan, né? Então, é uma honra muito grande tê-los conosco aqui, queridos. Essa festa é a festa do Senhor, a Bíblia fala que é um estatuto perpétuo, amém, queridos? E nesta noite, todos os dias nós teremos uma pessoa ministrando aqui, pastor, no domingo a gente faz o encerramento aqui com a Santa Convocação, e hoje nós vamos chamar o nosso diácono André, tá bom? Para ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria que a igreja recebesse com lindo aplauso ao Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, seja bem-vindo. Bem, queridos, graça e paz para a tua vida, amém? Eu queria adorar ao Senhor primeiro, então vou pegar o violão ali. Amém, queridos. Glória a Deus. Pastor Cláudio Claro, que faleceu há alguns dias, né? Essa semana. E uma vez na rádio, muitos anos atrás, eu ouvi ele dizendo que toda vez que você for adorar, cantar ao Senhor num culto, né? Em qualquer evento que você for, a adoração ela tem que ser cristocêntrica. Você pode cantar sobre vitória, você pode cantar que Deus é o teu general, você pode cantar sobre alegria, sobre esperança, mas você precisa declarar que Ele é o Senhor, que Ele é a razão da tua vida e que é Ele que é o teu Deus. E essa canção dele diz que minha razão de viver razão de viver é conhecer a Cristo, vivo para engrandecer e exaltar seu nome. Minha razão de cantar é aquele que por mim morreu, a Ele vou proclamar e honrá-lo eternamente. Ele é pra mim o tesouro mais precioso e o seu amor muito
excede a prata e o ouro, admirável, incomparável, Cristo Jesus. Aleluia, minha razão de viver é conhecer a Cristo, vivo para engrandecer e exaltar seu nome. Minha razão de cantar é aquele que por mim morreu, a ele vou proclamar e honrá-lo eternamente. Ele é pra mim o tesouro mais precioso, e o seu amor muito excede a prata e o ouro, admirável, incomparável, Cristo Jesus. Ele é pra mim, ele é pra mim o tesouro mais precioso, e o seu amor muito excede a prata e o ouro, admirável, incomparável, Cristo Jesus. Admirável, admirável, incomparável, Cristo Jesus. Tu és para nós o presente mais precioso, Senhor. Teu amor excede muito a prata e o ouro, e por isso estamos aqui, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor revelou em nós a sua graça, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos trouxe das trevas para a sua luz. E nesses dias de celebração nós queremos te agradecer por isso, porque o Senhor habita entre nós. Tabernáculos é vivo hoje dentro de nós, porque o Senhor habita em nós e nos guia até a morada eterna. Receba a nossa adoração, fala conosco através da ministração da palavra, que possamos ouvir a tua voz, entender, sair daqui edificados, alimentados pela tua palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 7. Jesus vai à festa dos tabernáculos. E o tema da mensagem essa noite é: beba dessa água. Amém? Ontem eu fiquei preocupado porque o pastor Pecúrio começou a falar. Falei, caramba, ele vai pregar o que eu vou falar amanhã. Aí quando ele mudou de assunto, eu falei, glória a Deus, Deus está falando. Ele quer falar mais amanhã. Mas eu fiquei preocupado, eu falei, caramba, e amanhã? Mas foi bom que ele deu uma introdução muito boa e ele falou algumas coisas, alguns aspectos, né, daquele momento. E é esse texto que nós vamos ler, João capítulo 7, versículos do 35, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, do 37 ao 39. Amém? Todos acharam? João 7, do 37 ao 39. E diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Amém? Deixa eu abrir aqui meu esboço. Amém?
Jesus, eu costumo dizer que Jesus, ele não odeia a religião. Tanto que ele frequentou as festas, né? E o judaísmo, ele é uma religião, né? Assim como alguns chamam, né, os evangélicos de religião. Porque nós temos cultos, nós celebramos a um Deus, nós buscamos a Deus, nós nos reunimos. E isso configura, de certa forma, uma religião. E Jesus, ele foi em todas as festas. Em tabernáculos, como nós lemos, ele se revelou como água viva, né? Que sacia, que flui de dentro de nós. Na Páscoa, ele se ofereceu como Cordeiro Santo e ressuscitou o terceiro dia. E em Pentecostes, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Então, ele adorava as festas, até porque era um momento de reunião do povo de Israel, do povo judeu. Os judeus vinham de várias nações, aqueles que eram nômades, que moravam em outras nações. Eles se reuniam, eles subiam até Jerusalém para celebrar a grande festa. E Jesus não foi diferente. Só que eu quero começar com você dos primeiros versículos do capítulo 7, que conta até como Jesus chegou até aquela festa. Né? Nos versículos 5, a Bíblia fala que os irmãos de Jesus, do 1 até o 5, diz que os irmãos de Jesus começaram a questioná-lo. E por que eles começaram a questioná-lo? Porque no capítulo 6, Jesus começou a pregar um discurso muito duro e ele perdeu muitos discípulos. Né? Até que Pedro fala para ele: Jesus, é duro esse... Não, Jesus pergunta para os discípulos: é duro esse discurso? E ele diz: se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. E quando Pedro fala aquela frase tremenda que diz: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Só que Jesus, ele tinha uma grande guerra espiritual que era na sua família. A Bíblia diz, o apóstolo João, ele declara isso no livro, que os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus duvidavam da sua santidade, duvidavam da sua missão, duvidavam da sua origem divina, porque talvez tenham visto Jesus crescer com eles, talvez tenham visto Jesus fazer as brincadeiras de criança, né, conviveram com ele no dia a dia, né, e talvez criaram no seu coração uma certa indiferença, uma certa inveja, uma certa dúvida no seu coração de quem Jesus realmente era. Mais à frente eles viriam a crer e viriam muitos a seguir a Jesus. Mas naquele momento eles ainda não criam. Tanto que eles falam para Jesus assim: olha, tu vai ficar pregando aqui na Galiléia, já é tempo de você ir para Jerusalém, porque lá você vai ser revelado, lá estão entre outras palavras, estão os sacerdotes, os sábios. Se você ficar pregando na Galiléia, nada vai acontecer. De certa forma, se você analisar bem o texto, você vai ver que eles tinham uma certa inveja de Jesus, não criam nele, como o apóstolo diz, mas eles queriam tirar algum proveito. Eles queriam que Jesus fosse: bom, vamos mandar ele ir, porque vai que ele é o cara mesmo. A gente está junto com ele, a gente é da família, a gente é irmão. Né? Isso acontece muito na nossa vida, né? Pessoas que às vezes querem nos colocar para baixo, nos derrubar, não querem ver a gente crescer, mas quando a gente cresce, quer estar do nosso lado, quer usufruir das bênçãos, quer usufruir da vitória. A gente até brinca, né, lá no time, porque no começo a gente passou 3 anos só perdendo, ninguém queria jogar. Agora que o time está começando alguns resultados melhores, o pessoal: posso jogar, posso vir? Aí a gente começou a fechar a porta. Agora não, agora já tem um grupo fechado. Antigamente quem quisesse vir, vinha. Depois a gente testava a qualidade, agora a gente está um pouco mais seletivo. Não que esteja muito bom, mas está melhor do que era. Né? E com os irmãos de Jesus era assim, eles eram incrédulos, não criam, mas ao mesmo tempo eles diziam: vai, Jesus, vai lá, prega lá, se apresenta lá. E Jesus, ele falou: olha, vai na festa vocês, não vou agora não, daqui a pouco meu tempo ainda não é chegado. Vocês podem ir porque vocês já estão acostumados com esse mundo, que vocês falarem lá não vai aborrecer ninguém. Mas eu sei que se eu for, eu vou pregar a verdade, isso vai aborrecer a muitos. E ele sabia que os sacerdotes, que o clero, né, que a grande elite de Israel queria aprendê-lo e até mesmo matá-lo, como aconteceu mais à frente. Mas ainda não era o tempo de Jesus. E ele falou: vai na frente. Né? E entre outras palavras, Jesus falou: pô, povo, esses caras não acreditam em mim, mas quer ficar andando comigo? Deixa que eu vou sozinho. Né? Aquela história de que às vezes é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Jesus fez isso. Os irmãos não criam nele. Jesus dá uma resposta ao mundanismo que eu até anotei aqui, que ele diz assim: Jesus deu a entender o seguinte: o tempo não está pronto para a minha entrada em Jerusalém como Messias. O tal ato daria vazão à hostilidade dos líderes que me matariam antes da hora planejada, perdão. Vocês podem subir, porque estão em perfeito acordo com o espírito, alvo e padrões da época. Vocês estão entrosados com o mundo, que podem falar o que quiserem quando quiserem. Vocês não estão indo contra nenhum conceito mundano, não estão derrubando nenhum ídolo. Eu, porém, preciso suportar a hostilidade, a antipatia, que são o quinhão de qualquer profeta que desmascara a maldade e a hipocrisia da sua época. Vão e participe da cerimônia, do templo. Chegue a tempo de fazer os tabernáculos.
Vocês, afinal, não têm nenhuma mensagem para pregar contra a corrupção do Santíssimo, contra a corrupção do Santíssimo culto ou contra a hipocrisia ritual. Jesus não queria ir naquele momento, mas Jesus tinha algo para falar e nós acabamos de ler, nós vamos entender porque até chegar nesse momento nós vamos entender. Jesus, ele tinha um problema, como eu falei, não era com a religião, não era com os ritos, não era com as festas, não era com as sinagogas, não era com tudo que a lei judaica ensinava. Tanto que ele diz, olha, eu não vim abolir a lei, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Só que Jesus tinha algo contra totalmente a religiosidade. Ele sabia quem promovia a festa, ele sabia quem eram os líderes religiosos da época, ele sabia que as motivações eram outras, ele sabia que as pessoas, até mesmo os fiéis que subiam, muitos não subiam com um sentimento de adoração, mas simplesmente porque aquilo que a festa representava como promessa, como bênção, como prosperidade na vida deles. Eles sabiam isso, os judeus sabiam porque havia mandamentos, a pastora leu no início. Que ele dizia, aqueles que não subirem, a chuva não virá sobre a sua casa. Eles iam para pedir chuva, eles iam para agradecer. Mas muitas vezes em nosso coração acontece a mesma coisa, querido. A gente começa a vir para a igreja e a gente começa a esquecer o nosso sentimento inicial. A gente começa a esquecer a nossa santa vocação, como o apóstolo fala nas suas cartas, pela qual nós fomos chamados, que é para servir e adorá-lo. E a gente começa a vir para a igreja só para pedir e esperando que ele faça algo em nossa vida. Não estou falando só de tabernáculos, estou falando de todos os dias que nós vemos a igreja. Tem muita gente indo para a igreja somente por aquilo que Jesus pode dar e fazer nas suas vidas, e não por aquilo que ele é. Lembra que eu falei do pastor Cláudio Claro, a canção? Você pode cantar, você pode clamar, você pode pedir, mas você não pode deixar de reconhecer quem ele é. A festa já apontava para ele e eles não sabiam, por isso Jesus estava aguardando o momento certo de subir. A festa estava rolando, as pessoas estavam fazendo seus rituais, estavam oferecendo suas ofertas, os dias estavam passando, cada dia era uma celebração. Mas a Bíblia diz que Jesus ele foi para combater a religiosidade. Se você olhar nos versículos que seguem, a Bíblia diz que Jesus chegou no meio da festa. Os irmãos acho que nem esperavam mais que ele fosse. Mas Jesus sempre vai estar presente, querido. Às vezes a gente pensa que demora, às vezes a gente pensa que não vai acontecer, mas Jesus sempre vai estar presente em nossas vidas. Tudo tem o seu tempo determinado para acontecer, e Jesus sabe de tudo isso. No tempo certo ele subiu. A Bíblia diz que ele chegou no meio da festa, e sem alardar nada, ele começou a ensinar. Se você ler depois em casa, se você já leu esse versículo, você vai ver que ele começou a pregar e começou a causar confusão. Primeiro ele chegou e falou, olha, vocês falam da fé, vocês falam de tudo, mas vocês não estão seguindo os mandamentos de Moisés e tal, e não sei por que vocês procuram me matar. E aí eles falam, mas o que esse cara... Até já falaram que Jesus estava com o demônio. Esse cara está com o demônio, porque quem é que quer matar ele? E ele começou a ensinar, falou sobre a circuncisão, falou que a circuncisão não era nem de Moisés, a circuncisão era de Abraão. Começou a falar do sábado. E aí depois, no meio da confusão, o discurso muda. Eu falei, mas não é esse que estão tentando matar, que querem pegar? E o que ele está fazendo na festa? Você vê que Jesus começou a causar um rebuliço naquela festa. Porque quando Jesus vai e entra em nossa vida, ou na vida de uma pessoa, ou num lugar onde ele não há presença de Deus, quando ele chega, uma certa confusão vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer de diferente. Porque os opostos eles não, como não é ao contrário da física, eles não vão se atrair, pelo contrário, eles vão se repelir. Quando Jesus chega, quando a luz chega, as trevas têm que sair. Quando a luz chega, as trevas têm que dissipar. E quando Jesus chegou na festa, o verdadeiro motivo e a razão para que aquela festa já apontava, quando ele chegou, uma confusão começou. Porque aqueles que não estavam motivados pela palavra da verdade começaram a se confundir, começaram a se rebelar, começaram a questionar e começaram a causar um murmurinho, a ponto dos sacerdotes, dos fariseus chegarem e olharem assim, cara, o que ele está pregando lá? Ele está causando confusão. Chamaram os soldados romanos e levaram para prender Jesus. E Jesus continuou ensinando e continuou pregando contra a religiosidade, começou a pregar contra a falsidade, a hipocrisia das pessoas. Porque ele dizia, olha, vocês falam do sábado, mas Moisés nunca deixou de circuncidar ninguém por causa do sábado. Estão me condenando porque eu curei no sábado. Ainda estavam remoendo aquela coisa de quando Jesus curou, se não me engano, foi um homem da mão mirrada e era um sábado, e eles ainda questionavam sobre aquilo. Jesus só conhecia os corações e começou a falar. E os fariseus mandaram os soldados para prender Jesus. E o mais interessante é que Jesus começou a falar, chegou nesse ponto da água viva, e a Bíblia diz que ele continuou falando, e os soldados voltaram. Eu até comentava isso com o Mauro ontem, e os fariseus falaram, mas você não prendeu ele? Eles falaram, olha, ninguém jamais falou como esse homem.
Não há como a gente prender. Porque ainda haverá, querido, pessoas que vão ouvir a voz do Senhor, que nunca ouviram e vão tremer diante da voz de Deus. Quando eles chegaram para prender Jesus, e eles começaram a ouvir o discurso, e quando Jesus se levantou e falou: olha, eu sou a água da vida, aquele que tem sede vem em mim, beba. Eu acredito que no coração daqueles soldados começou a haver um tremor que talvez eles nunca tivessem sentido na sua vida. Começaram a olhar um para os outros, falando: o que esse cara está falando? Isso é muito profundo. E eles voltaram. Eu não sei se depois eles se converteram, eu não sei se depois eles foram atrás de Jesus, eu não sei se depois, quando Jesus foi crucificado, e eles reconheceram novamente que aquele era um homem de Deus. Mas o certo é que eles não conseguiram tocar em Jesus. Eles não conseguiram colocar a mão no Filho de Deus, porque havia uma autoridade, porque havia uma unção, porque havia uma presença santa. E é essa presença santa em nossas vidas que nós temos que clamar todos os dias. Que a presença de Deus seja em nossas vidas a ponto de que as pessoas, ao olharem para nós, elas temam e elas reconheçam quem é Deus em nós. Que elas olhem para nós e vejam que nada podem fazer, porque é um Deus que nos ungiu e nos capacitou para falar o que nós estamos falando. À medida que nós começamos a pregar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente se cala, muitas vezes a gente não fala nada, muitas vezes a gente se silencia. Mas Jesus se levantou e começou a pregar contra a religiosidade. Pense nisso, querido. Qual é o momento da tua vida que você tem vivido que tem te levado mais para a religiosidade do que para a adoração a Deus? Porque as pessoas vinham de todos os lugares, eles cantavam os salmos, eles celebravam, eles montavam suas cabanas. Logicamente, haviam muitos judeus com corações sinceros, mas haviam muitos ali que estavam questionando Jesus. Não porque Jesus estivesse pregando algo de mentira ou algo falso. Pelo contrário, ele estava pregando e ensinando a palavra de Deus. Mas porque não havia no coração deles um sentimento genuíno de adoração a Deus. Porque no mínimo eles parariam para ouvir aquilo que Jesus estava falando. Ainda que não concordasse, ainda que entendesse diferente. Porque era uma festa de reunião, era uma festa de comunhão, era uma festa que as pessoas se juntavam para dividir, para se juntar nas suas cabanas, para celebrarem juntos, para agradecerem a Deus juntos. E quando Jesus começou a falar, começou a haver uma certa confusão, porque as pessoas se sentiram incomodadas com aquilo que Jesus falava. Se a verdade de Deus te incomoda, é tempo de você sair da sua religiosidade. O pastor costuma dizer muito que às vezes as pessoas chegam e falam: mas o Senhor pregou para mim? Claro! Se eu estou aqui pregando, se a palavra de Deus está sendo pregada, é para todos nós. Talvez uma parte não seja para você, talvez uma parte fale com uma outra pessoa, mas num contexto geral, a pregação é para todos. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós acertamos também. E em algum ponto da nossa vida a gente precisa ouvir. E quando Jesus começou a pregar, as pessoas não reconheceram. E quando isso começa a acontecer na nossa vida, quando alguém começa a falar de Deus, quando a palavra de Deus é pregada em verdade, e isso começa a incomodar a gente, a ponto da gente não aceitar, é tempo da gente sair da nossa religiosidade e se voltar para a verdade do Senhor. É simples. Jesus queria quebrar esse rito. Jesus queria quebrar essa religiosidade. Jesus queria quebrar essa tradição falsa. A gente já falou sobre isso aqui na igreja, né? Os fariseus, eles tinham tomado e dominado toda a parte religiosa de Israel. Se juntaram com Roma, juntaram o clero com a política, o clero com o poder. E a Bíblia diz que a Bíblia diz, os estudiosos dizem, que eles usurpavam das ofertas das viúvas. Alguns historiadores dizem que eles iam de cada em cada cobrar o dízimo, e quem não tinha, eles pegavam o que tinham e levavam, porque as pessoas eram obrigadas, ainda que não quisessem, em nome de uma religiosidade, em nome de uma tradição, e não por amor ao Senhor. Isso tinha trazido muita opressão, muita tristeza, muita amargura no coração do povo. Por isso, quando Jesus se levanta e diz: olha, vinde todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus estava falando dessa opressão. Jesus estava falando dessa carga pesada que a religião, que os homens que detinham o conhecimento estavam colocando sobre as pessoas. A lei estava se tornando pesada, penosa e amargurante para eles. Não havia mais prazer de adorar a Deus, porque o povo estava oprimido. Não havia mais respeito pelos sacerdotes, porque eles eram falsos, porque eles eram traidores, porque eles não pregavam mais a verdade, pregavam apenas os prazeres da sua carne, para estarem bem, para estarem na sua elite, para estarem no seu conforto, enquanto o povo sofria a opressão de Roma.
Tudo isso pesou no coração do povo. O povo clamava por salvação, como sempre clamou nos momentos de dificuldade. E Jesus veio pregando essa palavra, veio pregando a salvação, veio pregando o amor, veio pregando a paz, veio pregando que Ele carregaria sobre Ele o nosso fardo, que Ele levaria a nossa dor, que Ele levaria a nossa angústia. E mais importante, que Ele prepararia para nós um lugar para a vida eterna. Mas enquanto as pessoas ficaram presas na religião, elas não conseguiam ouvir e entender aquilo que Jesus falava. Alguns discípulos ainda passavam por isso, porque nós estavam enraizados nas tradições. E muitas vezes Jesus tinha que exortá-los e lembrá-los a Ele que Ele vinha trazer uma nova história, uma nova vida para todos nós. E aí chega no versículo 37, Jesus chega no último e grande dia da festa e levanta-se e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por isso o texto dessa noite é: beba dessa água. O pastor Ficuri falou um pouco ontem, né, sobre o ritual. A Bíblia diz que eles iam num tanque de Siloé. A Bíblia não, a tradição dizia que eles iam num tanque de Siloé, pegavam a água nos jarros, nos vasos de ouro. Os sacerdotes iam com os levitas tocando, e eles começavam a jogar água por onde passavam até chegar no altar e lavar o altar com aquelas águas. E eu acredito, se fosse eu naquele momento, com a autoridade que Jesus tem, por isso que Deus não deu para mim nem para nenhum de nós, teria se levantado e falado: vamos parar com essa palhaçada. Essa festa já é aquilo que dizem Amós: olha, eu já estou cansado das suas celebrações, eu já estou cansado dos seus rituais, já estou cansado das suas festas, porque não é de coração para mim, porque não é do meu agrado, não está chegando ao meu coração. Porque aqueles que praticavam, que celebravam, estavam impuros, estavam em pecado, estavam traindo, estavam usurpando do povo. E naquele momento estavam usando ainda mais da alegria, daquele sentimento de prazer do povo em celebrar ao Senhor. Estavam usando agora da religião, mais uma vez, para conduzir, para dominar. Não estou querendo pregar nada sobre política aqui não, queridos. É apenas a realidade da época. E aí Jesus, no grande momento da festa, e numa ilusão que eles não entenderam, ele se levantou: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque como nós ouvimos o nome do pastor Ficuri, eles jogavam as águas celebrando e agradecendo a Deus pela água que brotou da rocha na época do deserto, e pelas chuvas que vinham após a colheita, ou antes da colheita, né, que produzia frutos sobre a terra. E Jesus se levanta e fala: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Em outras palavras, ele dizia: eu sou a água da vida. Eu sou a água que vai matar a tua sede. E muito mais, se você beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de água viva. Muito mais do que matar a sua sede, você vai ser fonte de águas para outras pessoas. Jesus estava convidando agora aqueles para serem agora multiplicadores da sua graça, pregadores da sua palavra. Se você receber da água que eu te der, você fluirá. Você fluirá, você será como um rio. Do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava dizendo: olha, tudo isso que vocês estão celebrando aí está apontando para mim. Vocês estão esperando e vocês estão buscando por mim, e eu estou aqui, venha a mim e beba. Jesus estava dizendo: olha, essa festa toda ela representa a minha presença entre vós, e eu estou aqui. E eu acredito que muitos, quando Jesus falaram que estavam naquela festa, e tem um estudo que eu li pesquisando, ele fala: olha, muitos estavam ali realmente com uma sede, não daquelas águas, de uma sede espiritual que não era saciada, pela palavra que não era mais pregada, pela verdade que não era mais emanada, e por um sentimento de como nós falamos, de carga, de peso, que eles clamavam dentro de si por algo novo, por algo que Deus pudesse fazer para livrá-los. E Jesus falou: olha, eu estou aqui para matar a vossa sede. Eu estou aqui para saciar a vossa sede. Eu estou aqui para trazer para vocês uma nova esperança. Eu estou aqui para fazer com que vocês bebam nessa água e que vocês fluam. Como a pastora costuma dizer, flua. Deus quer que a gente flua. O convite do nosso Senhor é ainda mais marcante quando examinamos a luz dos atos mais marcantes da festa dos tabernáculos. A saber, quando a água era tirada do tanque de Siloé com uma bacia de ouro e levada em procissão para o templo, onde era derramado ao som das trombetas, tocando em triunfo as exclamações de aleluia, da parte dos assistentes. Regozijos nessa altura era uma cerimônia tão grande, e há um ditado entre os judeus que diz que se você não subiu com júbilo enquanto as águas eram tiradas do tanque de Siloé, você nunca provou o que era júbilo. Isso entre os judeus. Mas Jesus queria dizer: olha, se você nunca provou o júbilo na sua vida, flua nas águas que eu vou te dar, e você terá uma alegria completa, plena, para toda a vida. Até hoje os judeus celebram
Eles diziam, olha, se você nunca sentiu um júbilo no momento de ser tirada a água do tanque de Siloé, nunca na sua vida você sentiu júbilo. Jesus estava dizendo, olha, venha e beba de mim. Vem e beba das fontes, beba das minhas fontes. Jesus está dizendo, olha, eu sou o rio que flui do trono de Deus. Eu sou o rio que alegra a cidade de Deus. Flua de mim, beba da minha água. E aí, nesse momento, para a nossa vida aqui agora, eu não sei qual o momento que a gente tem passado, eu e você, cada um de nós, qual é a nossa realidade. Se estamos secos, se estamos desesperançosos, se temos vindo à festa para agradecer a Deus, sim, mas ainda com sentimento de algum problema, de alguma dificuldade, ou de não sentir a presença de Deus, talvez estejamos perto fisicamente, mas longe espiritualmente de Deus. É tempo de você voltar para o Senhor e beber da água que Ele tem para dar para você. Beba dessa água nessa noite. Beba dessa água nessa noite. Jesus quer saciar a nossa sede. E é interessante que a nossa caminhada como cristão, ela não se resume em aceitei a Jesus, está tudo certo. É dia após dia. A gente precisa se encher de Deus e se esvaziar lá fora para as pessoas. Voltar a se encher de Deus, se esvaziar, pregar, anunciar, orar, abençoar as pessoas, amar o nosso próximo, interceder. Isso tudo se chama se esvaziar. E voltar para Jesus e beber novamente, se alimentar, para continuar fluindo na presença de Deus. A gente costuma muitas vezes se cansar, né? Se envolvendo muito nas obras da igreja, se envolvendo muito nas coisas da igreja, e muitas vezes a gente se esquece de se alimentar dele, a gente se esquece de se voltar para ele. A gente costuma fazer, e a gente vê muitos homens de Deus às vezes fracassarem espiritualmente no seu ministério por isso. Porque começam a viajar, começam a pregar, começam a cantar, é um dia num lugar, outro dia no outro, é de avião para avião, é de ônibus, é de carro, para tudo quanto é lado. E em algum momento eles tropeçam e caem, porque se esqueceram de voltar novamente para as fontes das águas vivas e se alimentar novamente para continuar fluindo. Porque de nós mesmos a gente não tem nada. Da nossa própria capacidade a gente não tem nada para oferecer. Mas quando a gente se alimenta, a gente flui pelas águas do Senhor, a gente vai continuar abençoando as nações. Jesus estava se referindo também, profeticamente, o que diz em Joel capítulo 3, versículo 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite e todos os rios de Judá serão cheios das águas e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. O pastor Fecuri falou ontem sobre Isaías capítulo 12. Ele falou, olha, vinde e bebemos das águas das fontes da salvação. Era algo que eles cantavam também durante a cerimônia. Tudo isso apontava para Jesus, eles não estavam vendo. Tudo isso apontava para Ele e eles não estavam vendo. Mas nós sabemos, e nós estamos aqui para trazer para Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para se voltar novamente agora para as fontes das águas de salvação. Para fluir novamente nos rios das águas do Senhor, que flui do trono de Deus, que é o próprio Jesus. Nós estamos aqui e o convite para Ele nessa noite, para nós nessa noite é flua. Que nós possamos fluir. Jesus é o Siloé espiritual, aquele tanque que eles tiravam água, aquela água que eles tiravam, física, material, ela representava Jesus, o enviado de Deus, e convida todos quanto quiserem se aproximar dele para tirar água viva. Os que assim fazem não recebem o suficiente para a sua própria sede, como também ficam sendo uma fonte de vida para o seu próximo. Não somente a água dada por Cristo se torna neles fonte que jorra para a vida eterna, como também transforma as pessoas em rochas onde brotam águas vivas para refrigério dos outros. Em outras palavras, Jesus nos chama para beber da sua água, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Que você saia de tabernáculos nesses dias sabendo que você foi chamado, e nós sabemos, mas que você possa se lembrar que você foi chamado para ser fonte de água para outras pessoas, que você foi chamado para abençoar outras pessoas. Que nós possamos sair das quatro paredes. Não que não tenhamos saído, amém? Mas que nós possamos continuar saindo das quatro paredes e anunciando o reino de Deus, sendo fonte para essa geração. Eu li algumas coisas absurdas essa tarde na internet, né? Para você ver como, enquanto a igreja não se manifesta como fonte, o inimigo tem se manifestado como fossa de esgoto para essa terra.
Hoje eu li com uma atriz famosa que estava indignada com a escola dos seus filhos porque as crianças estavam fazendo bullying com ele. Mas o bullying que as crianças estavam fazendo com ele é porque ele ia de vestido, como uma menina. E criança é criança. A gente foi criança, a gente sabe como é. Elas não entenderam e começaram a provocar, a brincar, a zoar o menino. Né? E aí eu começo a ler os comentários, né? Que tá lá no Facebook. A gente começa a ler os comentários, as pessoas, não, mas ela tá certa, a criança tem que ser livre, a criança tem que escolher, ninguém pode obrigar. Os pais estão se omitindo de educar os seus filhos em nome de uma pseudo-liberdade. Os pais têm se omitido de ensinar o seu filho o que é certo, o que é errado, têm se omitido de obrigar ou ensinar a eles a tomar escolhas mediante ao seu ensinamento em nome de uma falsa liberdade. E aí uma menina comentou lá e eu achei certeiro o comentário. Ela falou, olha, a profissão do futuro vai ser psicólogo, porque estamos produzindo pessoas doentes. Enquanto a igreja não se manifesta, enquanto a igreja não se levanta, enquanto a gente vê os representantes da igreja na internet, na televisão, brigando por política, brigando por poder, brigando por influência, as pessoas estão se perdendo. Não que elas não, que não vai acontecer, que os dias não vão ser maus, mas a igreja precisa se manifestar como luz, como fonte de águas vivas para essas pessoas. As pessoas estão sedentas. Elas não sabem, assim como em tabernáculos, muitos não sabiam. Estavam celebrando por um ritual. Estavam indo para lá porque os seus pais levaram, porque estavam acostumados a ir todos os anos, porque ele era judeu, porque ele era hebreu, porque ele estava acostumado a celebrar as festas. Mas talvez não houvesse nele um sentimento de gratidão, de amor, de paixão por Deus, de vontade de celebrar, de agradar. Estavam indo porque estavam acostumados. E por isso Jesus, em todas as festas, ele se manifestou, como eu falei. Em tabernáculo, ele se manifestou como água viva. Venha a mim e beba. Eu estou aqui para mudar a história. Você nunca mais vai celebrar essa festa da mesma maneira, porque eu vim mudar a tua história. Enquanto as pessoas, os seus irmãos pensaram que ele ia subir a festa para se influenciar, para buscar relacionamento, para conhecer os fariseus, para se apresentar diante do clero, ele foi para pregar a verdade de Deus. Ele foi para mudar a vida das pessoas que têm sede, para as pessoas que estão cansadas de beber de fontes sujas e querem beber algo puro e santo da presença de Deus. As pessoas têm se omitido e a igreja tem se omitido também. Muitas vezes a igreja, eu digo como a igreja brasileira, tem se omitido diante dos problemas, diante das afrontas, diante do pecado. Eu gostei muito daquele menino político, Tiago, que a gente fala muito dele, que tem uma cantora que cantava gospel e agora diz que não canta mais gospel, que agora ela vai cantar pop. E ele falou, olha, comentou no Twitter dela, olha, ainda bem que você está dizendo isso, porque você nunca foi crente. Às vezes algumas verdades precisam ser ditas, e ele tem se levantado nesses dias para pregar. E aí ela foi e bloqueou ele. Ele falou, olha, eu só falei uma verdade. Porque as pessoas têm trazido um evangelho de inclusão, um evangelho de que tudo pode, de que eu posso fazer tudo, de que eu posso ir em todos os lugares, que eu posso andar com qualquer pessoa, que eu posso ir em qualquer festa, em qualquer evento, e que agora, se eu cantava para Deus, agora eu posso cantar para o mundo. Ainda reclama da igreja, porque as pessoas estão cancelando, que é o novo termo, né? Estão cancelando ela. Porque as pessoas estão acostumadas com um padrão. O mundo é feito de padrões, a sociedade é criada por padrões. O mundo foi feito por padrões. Deus tem um padrão de santidade. Na sua criação há um padrão. Criou os céus e a terra, criou os luminares, criou os seres viventes, criou as aves do céu, criou os peixes do mar, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Há um padrão na criação. Há um padrão em toda a história dos profetas revelando e pregando e anunciando o Filho de Deus até que ele se manifestou em carne. Em Hebreus fala, olha, havendo Deus falado de muitas maneiras e muitos tempos pelos profetas, hoje ele falou em nós através do seu Filho, que é o resplendor da sua glória, é a exata imagem do Deus invisível. Ele tem se revelado. Agora cabe à igreja agora ser como fonte agora e anunciar e fluir como um rio sobre essa geração. E isso que tabernáculos também quer dizer. A presença de Deus está em você para que você emane ela onde você vá, para que você seja luz, para que você seja como um espelho, para que você seja uma carta viva, para que você seja pedra viva. Tudo aquilo que foi anunciado nas Escrituras é que nós devemos ser. Para que você pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Como o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo.
para que você renove as suas forças, para que você se alimente, para que você volte e beba das águas das fontes todos os dias, em todos os momentos. Como o apóstolo Paulo dizia, olha, eu não me julgo ter alcançado nada, mas todos os dias eu reputo o meu corpo e o escravizo à obediência de Cristo. Ou seja, todos os dias ele voltava para as fontes de Cristo e bebia das águas novamente, para que ele pudesse voltar e continuar fluindo de Deus. Para que ele pudesse ser uma pedra viva agora, para que ele pudesse fluir do seu interior aquilo que emanava do seu coração, aquela paixão ardente por Deus, que ele chegava a ponto de dizer, olha, eu não sei mais se é melhor eu partir ou estar aqui convosco, porque se eu partir eu vou estar com ele, mas se a presença aqui representa manifestar e pregar a presença de Deus e salvar a muitos, então eu estou confuso, eu acho até melhor eu ficar, porque a minha presença aqui, até que o Senhor me leve, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fluir na presença de Deus. A gente tem se esquecido de fluir, querido, porque talvez a gente não tenha mais bebido das fontes. Porque a gente tem olhado para Deus agora apenas como aquele que nos abençoa, apenas aquele que nos dá o pão de cada dia, que abre as portas para nós, simplesmente como aquele que nós viemos agradecer, Senhor, muito obrigado por todos os seus feitos, o Senhor é bom, e devemos cantar isso sempre, reconhecer que Ele é bom. Mas nós não temos mais cantado, Senhor, eu quero beber das Tuas fontes, eu quero fluir, Senhor, eu não quero a Tua presença só para mim, eu quero pregar para as nações, eu quero pregar para o meu vizinho, eu quero pregar para aquele que eu encontrar na rua, eu quero pregar para aquele que eu encontrar sentado do meu lado no ônibus, no metrô, eu quero pregar a Tua palavra, eu quero fluir. E é isso que Jesus está dizendo, olha, aquele que beber do seu interior, rios de água viva fluirão. E fluirão para quê? O rio ele corre para alimentar o caminho por onde ele passa. Ele traz vida. Basta ver a reposição do rio São Francisco no Nordeste, que a água tem sido levada onde há seca e tem trazido prosperidade para aquelas pessoas. Aonde a água passa, ela traz vida. Aonde a água passa, ela traz esperança. Aonde a água passa, ela renova a terra. Onde era seco, passa a frutificar. Aleluia. Precisamos voltar a ser fontes de Deus, querido. Precisamos voltar a fluir para Deus novamente. Que o nosso interior possa fluir esses rios. Esse rio que vem da parte de Deus. Que o nosso coração possa arder novamente. Que nós possamos celebrar Ele com alegria, com prazer, com gratidão. Mas sabemos que o nosso compromisso com Ele é anunciar o reino dEle até que Ele venha. É pregar a palavra dEle até que Ele venha. O apóstolo Paulo lhe dizia para Timóteo, olha, prega, instrui, admoesta, com toda a longanimidade, a tempo e fora de tempo. Não perca uma ocasião de pregar, não perca uma oportunidade de anunciar que Ele é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele justifica o homem do seu pecado, que Ele lava as suas vestes, que Ele cura as suas feridas, que Ele põe um homem que estava imundo, sujo, no pecado, com vestes brancas mais alvo do que a neve. Então é tempo de voltarmos a ser fonte de Deus. Jesus, quando disse, olha, venha a mim e beba. Eu acredito que muitos estavam ali celebrando a festa e dançando e cantando e pararam e olharam para Jesus. O que é que Ele está falando? Eu imagino os soldados indo com as suas espadas, pronto para desembanhar e falar, vem conosco que tu está preso. No momento que eles chegaram perto, Jesus falou, olha, quem tem sede, vem a mim, beba. E talvez um olhasse para o outro e talvez não tenham falado, talvez cada um no seu interior tenha pensado, eu tenho uma sede, que eu não sei de onde ela vem, mas talvez ele tenha a resposta. Vamos prender ele não, vamos voltar. Mas a gente vai ser preso, a gente vai ser punido. Deixa rolar. A verdade está sendo falada nesse lugar. E se ele realmente é o Filho de Deus, deixa ele fluir. Porque pessoas serão salvas através dele. E você vê quando as pessoas não querem crer, como os fariseus estavam com seu coração tão endurecido. Ele falava, vocês também foram seduzidos por esse discurso. Vocês também foram seduzidos por essa mentira. Vocês não veem que nenhum profeta pode vir da Galileia. Quando havia profecias, Isaías começa o capítulo 9 dizendo, olha, o profeta ele virá da Galileia das nações. O menino vos nasceu. É esse texto, eu confundo os capítulos. Um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Amém. Eu quero te convidar a ficar de pé, que o Senhor te abençoe. Que você nessa noite possa beber do Senhor e passar a ser uma fonte que flui para abençoar todo aquele que chegar perto de você. Que os rios fluam no teu interior e por onde essas águas passarem, que elas tragam cura, que elas levem prosperidade, que elas levem esperança e, mais importante, que elas levem salvação. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Aleluias. Que as tuas águas, Senhor, possam fluir nesse lugar. Nós não estamos no último dia, mas hoje nós também não estamos presos a rituais. Celebramos a festa, mas não estamos presos mais aos rituais. Então sabemos, Senhor, que as águas, elas já não estão do lado de fora, mas elas estão do lado de dentro. Aleluias. Elas estão do lado de dentro de cada um de nós, de todos aqueles que receberam Jesus Cristo em sua vida. Todos esses já têm esse rio dentro de si. Se você ainda não recebeu, aleluia, se você ainda não recebeu Jesus, corra nessa noite, porque também nessa noite é tempo de salvação. Existe um rio, aleluia, para aqueles que recebem Jesus, aleluia, e esse rio flui de dentro de nós e também pode fluir de dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, que curam, que limpam. Aleluias. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Se você deseja nessa noite, clame ao Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Jesus, tu és a fonte, Senhor. Enquanto nós estivermos tocando mais uma vez essa canção, se você deseja receber o Senhor, daí onde você está mesmo, levante a sua mão e diga, Senhor, eu quero te receber na minha vida. Porque se você recebeu o Senhor nessa noite, aleluia, esse rio, ele vai brotar dentro de você, aleluia, e você vai fluir nas águas de Deus, aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
noite. de águas vivas. Oh, aleluia. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte de salvação, Senhor. Tu és o rio, Senhor. O rio que brota do trono de Deus. Fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. O rio de vida de Deus. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia. Tu és, Senhor. Tu és o rio, Tu és, Senhor. Sim, Nós queremos tu beber dessa és a fonte, desse Senhor. rio nessa noite. Oh, Senhor. Tu és o Aleluia. rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Existe uma necessidade. Uma necessidade, Senhor, em cada um de nós. Uma necessidade de sermos limpos. Uma necessidade, Senhor, das águas de Deus. Oh, aleluia. Uma necessidade de sermos sarados, limpos, curados, transformados, libertos. Tu és a fonte, Senhor. Tu és. Tu és o rio, Senhor. Sim, tu és. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Dê o seu melhor aplauso. Glória a ao Deus, Senhor. aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode sentar, por gentileza. Amém. Glória a Deus, igreja. Receberam a palavra? Graças a Deus, né? Muito bom, irmãos. Bom poder estar celebrando essa festa, né? Que tem várias interpretações e várias, por exemplo, o tema, na verdade, da mensagem é o Senhor é bom, né? E os irmãos têm pregado de acordo com a palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém, irmãos? Lá no Antigo Testamento, quando os versículos lá em Levítico, Deuteronômio, fala da festa, logicamente Jesus ainda não tinha vindo, né? Então tudo apontava para o Senhor Jesus. E na época de Jesus, João, capítulo 7, ele já estava presente, mas eles precisavam também de entender quem era aquele que poderia mudar a vida, tirar as tradições, fazer as festas por fazer, né? Mas então Jesus se apresenta e diz: aquele que quiser, ó irmãos, aquela água que jorrava, que você falou de Siloé, tanque de Siloé, eu sou a água da vida. E ele já tinha dito isso para aquela mulher em João capítulo 4, né, irmãos? Para aquela mulher samaritana, amém, queridos? Graças a Deus por isso. Irmãos, quero agora, nesse momento, solicitar aos irmãos que porventura tenham a tua semente para abençoar a casa do Senhor. A festa também falava sobre isso.
nós estamos aqui com 7 dias de culto. E na verdade são o 8º dia, mas 7 dias, 8º, porque é o último dia da Santa Convocação. Amém, queridos? E a gente tem aqui muitos gastos, uma igreja ainda pequena, enfim. Eu preciso do seu amor e da sua generosidade, tá bom, querido? Você que pode fazer isso, pega o envelope, lança a tua semente, lembrando que toda semente lançada no altar, ela vai voltar para você e para a tua família, irmão. Eu falo aqui que toda semente lançada, ela gera fruto para você e os teus descendentes. Os patriarcas eram assim. Lembra lá dos filhos de Abraão, dos filhos de Isaac, etc. Sabe por quê? Todos eles eram abençoados. Por quê? Por causa da fidelidade dos pais. Então, quando eu lanço a semente, nossa geração também e os seus descendentes, ela é abençoada. Você que tem a tua semente, traga aqui no altar e nós vamos orar no nome do Senhor Jesus. Lembrando que amanhã nós vamos, é porque o envelope não é de oferta, mas pode colocar aí, tá bom? Amanhã nós estaremos de volta, se assim for a vontade do Senhor, com o 4º dia da festa do tabernáculo. Amém, querido? Glória a Deus. 4º dia hoje, 3º, amanhã 4º dia, depois 5ª, 6ª, sábado, domingo, estaremos aqui, se assim for a vontade do Senhor, fazendo o encerramento. Pode trazer a tua oferta agora, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Vamos ficar de pé. Quero agradecer a presença da Maria, Sônia Maria, seja quem for. A nossa querida Zélia, muitos anos, né, Zélia? Que a gente conhece aí. Conheço a Zélia quando eu era cabeludo, né, Zélia? Agora veja o tempo que eu conheço. Deus abençoe. Aqui tem 3 pessoas aqui, ó. Só tá vendo 2, mas tá grávida, tá? Ó, viu? Então Deus abençoe. Nosso querido pastor Tanque, Deus abençoe. Gustavo, muito obrigado pela presença, uma honra, um prazer. Se tivermos a honra de recebê-los novamente nos demais cultos, será um prazer muito grande. Amém, queridos? Senhor meu Deus, te agradecemos, meu Pai, por esta noite tão abençoada, pelos milagres que já aconteceram aqui nessa noite. Porque nós não precisamos ter culto do milagre. Nenhum culto Deus opera plenamente no meio da tua igreja. E eu creio que o Senhor já realizou milagre nessa noite. Vidas já foram transformadas, já foram libertas, portas abertas para aquele desempregado, aumento salarial, promoção, cura de doença, cura de enfermidade. Nós cremos que o Senhor já operou poder nesta noite, porque a água da vida está jorrando nesse lugar. Então, muito obrigado, Senhor, por esta reunião. E nós entendemos, meu Pai, da tua festa, nós entendemos da tua palavra, e nós estamos aqui para lhe agradecer pelos feitos, pelas maravilhas que o Senhor tem feito para conosco durante todo esse tempo da nossa vida, no deserto da vida, na nossa caminhada, na pandemia, nas enfermidades, na doença. O Senhor tem estado com cada um de nós. O Senhor é bom. E por isso nós estamos realizando essa festa, para lembrar dos seus feitos. Lembrar, meu Pai, da onde nós éramos, da onde o Senhor tirou, o Senhor nos guardou, o Senhor tem nos sustentado, tem provido as nossas necessidades. Por esse motivo o Senhor pede 7 dias. 7 dias para entregarmos como oferta ao Senhor, pelo ano que o Senhor deu para cada um de nós. Muito obrigado pela semente lançada no gasofilaço. Meu Pai, eu quero abençoar todos os dizimistas, todos os ofertantes, aqueles que lançaram a semente, que essa semente venha gerar fruto para você e para os seus descendentes. Muito obrigado por essa noite. Abençoa todos os visitantes, aqueles que estão do outro lado agora assistindo esse culto. Abençoa também no nome do Senhor Jesus. Leva-nos guardado por ti, livra-nos dos homens malignos, dos homens sanguinários, do malfeitor, do assalto, do roubo, das balas perdidas. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que já beberam da água da vida, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe, graça e paz.